Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão assistindo nesse momento. Gostaria também de agradecer ao convite e parabenizar aos organizadores desse evento pela iniciativa. Eu sou Feliciale Pereira, sou enfermeira do Hospital da Restauração e, no momento, eu estou lotada na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Também trabalhei muitos anos na recuperação pós-anestésica. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês, falar um pouco sobre os cuidados básicos ao paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Sabemos que a SR-PA, a SR, é um local destinado ao cuidado de pacientes pós-operatórios imediatos. E portanto, esse cuidado ele demanda uma infinidade de aparatos tecnológicos para garantir o cuidado seguro, a recuperação do nosso paciente. E quem é o nosso paciente? Quem é o paciente que chega no HR, que chega na sala de recuperação pós-anestésica, obviamente, após passar pelo centro cirúrgico? Então, né, quer seja de cirurgia eletiva, urgência ou emergência, ou pacientes que precisam de uma reoperação, enfim. O Hospital da Restauração é um hospital de referência, é um hospital de grande porte, que é referência em trauma, queimaduras, neurocirurgia, entre outras. Além disso, é um hospital escola, é um hospital que acolhe estudantes de graduação, de pós-graduação, com vários programas de residência e também pesquisadores, acolhe pesquisadores tanto do hospital como também de outras instituições, né? E aí a recuperação pós-anestésica, dentro desse contexto, né, no hospital, localizado no terceiro andar, no centro cirúrgico, é o local que recebe, portanto, a maioria dos procedimentos cirúrgicos realizados no hospital. Então, esse setor aqui, para quem conhece, quem trabalha, é um setor bastante movimentado, tem um fluxo muito grande de pacientes, né? E aí, esses pacientes, eles chegam oriundos das mais diversas situações. Quem conhece o setor, a rotina do hospital, sabe que são várias situações, né, que fazem com que o paciente chegue naquele cenário ali. Pacientes vítimas de agressão, pacientes vítimas de situações de violência, pacientes com situações clínicas, emergências, urgências, aneurismas, por exemplo, pacientes vítimas de trânsito, entre muitos outros, né? E também aqueles advindos de procedimentos eletivos. Dessa forma, a gente pode compreender que, diante de um fluxo tão intenso, o cuidado a esses pacientes e suas singularidades, né, suas necessidades, tornam-se desafiadores, principalmente no sentido de prevenir as iras. E o que será iras, né? O que são iras? As iras são exatamente as infecções relacionadas à assistência à saúde. Antigamente, a gente se referia muito ao termo de infecção hospitalar. Então, são infecções relacionadas à assistência. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Vocês sabiam que as iras, elas afetam milhares de pessoas em todo o mundo? Não é só uma situação de um hospital específico ou de um hospital como o nosso, com um fluxo tão grande.
e são responsáveis por uma alta morbidade e mortalidade de pacientes, né? Agora, o mais interessante, apesar disso tudo, é que elas podem ser preveníveis. E isso é uma alegria para a gente saber que nós podemos ajudar a minimizar, podemos contribuir para evitá-las. Outra questão importante é que o controle sobre esses agravos representa um importante indicador de qualidade, um indicador da qualidade da nossa assistência, da nossa instituição e também um indicador, o melhor ainda, é o produto disso, que é o cuidado do nosso paciente. O paciente ele poder ter uma assistência segura e uma melhor recuperação. Então, como eu disse antes, as IRAs antes eram eram denominadas por infecções hospitalares, né? Que nada mais, as IRAs elas são definidas por infecções que são diagnosticadas por um tempo maior ou igual a 72 horas, desde que o paciente ele seja admitido na instituição e que não esteja no período de incubação, né, que sejam adquiridas durante a assistência ou mesmo podem surgir após a alta do paciente, né? Então acaba que a infecção ela acaba sendo um termo popular, né? É um dos maiores vilões da assistência e são causados por uma infinidade de patógenos que adentram no organismo, fazendo com que o sistema imunológico, os mecanismos de defesa, sejam acionados. Nesse sentido, é um grande desafio é, lidar com essas situações. E agora, no momento que estamos vivendo, ainda chegou mais um, né, que é o novo coronavírus, que torna também mais um desafio para a gente na assistência, para combater, né? Enfim. E aí a gente pergunta, né? Nesse sentido, as infecções relacionadas à assistência à saúde é um grande desafio e um grande problema de saúde pública. Portanto, se fazem necessárias ações efetivas de prevenção e controle pelos serviços de saúde, que devem estar em constante vigilância. As infecções nesses serviços, elas não ameaçam apenas aos pacientes, ameaçam também os profissionais e também nossas famílias, e podem acarretar sofrimentos, tanto sofrimento físico como sofrimento psíquico, e gastos excessivos para o sistema de saúde. Imagina o preço, né, altíssimo, alto custo dos materiais de curativo, dos antibióticos, oxigênio, maior tempo de permanência do paciente no hospital, entre muitos outros. E ainda podem resultar em processos e indenizações judiciais nos casos comprovados de negligência durante a assistência prestada. Então, e como ocorre essa cadeia, né? Essa cadeia de transmissão, essa cadeia epidemiológica de transmissão. Então, a cadeia, ela ocorre, ela tem a fonte, a porta de entrada, a porta de saída. As pessoas são geralmente fonte de infecção, as águas, soluções usadas, medicamentos, equipamentos que a gente manuseia. A porta de saída, as excreções, secreções, no modo geral, gotículas e outros fluidos. E essa transmissão, ela ocorre pelo contato, tanto direto como indireto, ou também o contato que a gente chama aéreo, gotículas ou aerossóis, né? O contato aéreo. E a porta de entrada são trato gastrointestinal, trato respiratório, trato urinário, pele não íntegra e etc. Então, nesse sentido, alguns conceitos são importantes de serem conhecidos, que é o que significa contaminação, colonização e infecção. A contaminação ela ocorre quando há presença do micro-organismo em superfície sem invasão tecidual.
Então, pode ocorrer com em objetos inanimados ou humanos. Então, um lençol, uma unidade do paciente, ela pode estar contaminada. A microbiota transitória da mão é um grande exemplo e é um dos maiores veículos de transmissão. A colonização, ela diz respeito ao crescimento e multiplicação de um ou mais micro-organismos em superfícies epiteliais do hospedeiro, sem que haja uma expressão clínica ou imunológica, ou seja, não há sintomas. Ali está colonizado aquela área específica, mas ela não oferece nenhum sinal, sintoma com relação a isso, né? Como, por exemplo, a microbiota humana normal. Nós somos colonizados naturalmente por micro-organismos que convivem ali, né? Quando há uma situação específica, uma baixa de imunidade, ou alguma outra situação, esse micro-organismo ele pode causar uma infecção. E aí a infecção, ela significa dados decorrentes da invasão, multiplicação microbiana no hospedeiro, ocorrendo interação imunológica e, consequentemente, a presença de sinais e sintomas que vão caracterizar o agravo. Então, nesse sentido, a enfermagem, no pós-operatório, o pós-operatório constitui vários tipos de risco ao paciente que está em recuperação, né, aumentando sua mortalidade, representando também, podendo representar graves complicações. Bom, não vamos falar hoje sobre essas complicações, não vamos falar hoje sobre a alta do paciente na recuperação. Vocês vão ter uma apresentação específica com relação a isso, com relação à segurança do paciente, que é de uma forma mais geral. E hoje a gente vai falar apenas de cuidados básicos dentro da sala de recuperação, de conceitos básicos que são importantes, que todos os profissionais, não só os profissionais de enfermagem, mas todos os profissionais devem atentar com relação à sua assistência. E daí, quando falamos em assistência e cuidado, é preciso ter alguns tipos de precaução durante a assistência. Então, as precauções, os tipos de precauções são chamados de padrão, contato ou isolamento respiratório. São os tipos de cuidado quando você vai prestar uma assistência ao paciente. Então, é preciso ter. E o setor da SR, a SRPA, ele é um setor naturalmente colonizado por uma flora mista, que a gente diz assim, porque vem pacientes de vários setores, com vários tipos de comorbidades, né, de situações específicas. Então, a gente precisa ter cuidado, rever esses cuidados específicos, né? Tais como atender necessidades, prestar um cuidado seguro e ter essa consciência, não é? Porque muitas vezes eu acredito que, por estarmos tão acostumados a lidar nesses ambientes, às vezes até pode ser que algum outro profissional esqueça de alguns cuidados básicos essenciais, né? Pelo hábito, às vezes pelo cansaço, pela rotina. Então, para tanto, esses cuidados básicos, eles são imprescindíveis. E é sobre esses cuidados que a gente precisa se atentar, né? Os tipos de precaução. O que é uma precaução padrão, por exemplo, né? É aquela medida que deve ser adotada por todos nós, em relação a todos os pacientes. Não é só um paciente, porque é uma criança, ou é um paciente, uma pessoa idosa. Não, qualquer pessoa. Então, ela vai, principalmente, proteger o profissional, né, que também está ali prestando assistência, visando evitar qualquer tipo de contato, principalmente com fluidos, sangue, né,
fluidos corpóreos, pele íntegra, pele não íntegra, independente, mucosas, também a prevenção de acidentes com pérfuro cortante, e os fluidos corpóreos, que inclui também todo tipo de secreção e excreção, né? Menos o suor. E para isso, esses tipos de precauções padrão que a gente precisa adotar é a higienização das mãos, o uso de luvas, ao tocar o paciente, né, ao fazer algum procedimento com o paciente, avental, óculos, o óculos de proteção, a máscara, a caixa de pérfuro cortantes, né? Veja que a gente fala aqui de várias coisas, inclusive o uso de EPIs, né? O uso de EPIs na assistência, que é um cuidado básico, que eu vou falar um pouco também. Então, o isolamento de contato, ele deve ser aplicado tanto para o contato direto como para o contato indireto com o paciente. Então, ele é aplicável a pacientes colonizados ou infectados por bactérias ou vírus, de transmissão por contato. Então, as medidas, além daquilo que é de precaução padrão, o profissional ele deve utilizar luvas e aventais. Uso de sabão com antisséptico, né, que é indicado para os micro-organismos multidroga resistentes, infecções de pele, tecidos moles, impetigo, Covid-19, vários patógenos, eles podem ser de contato direto e indireto, como também por aerossóis, como é o caso da Covid, em procedimentos que gerem partículas de aerossóis. E, por fim, as medidas de precaução com gotículas aéreo, né? O isolamento respiratório, que é aplicável ao paciente, que o patógeno é transmitido por secreções de vias aéreas em pequenas distâncias, menos que 1 metro, né? A transmissão por via aérea, com partículas maiores que 5 micra, atinge apenas 90 centímetros a partir da fonte. Os estudos dizem, né, que esse tipo de gotículas, elas são mais pesadas, então elas são maiores que 5 micras e não conseguem atingir a uma distância acima de 1 metro, por exemplo. Esses patógenos também são transmitidos por contato direto ou indireto, né? Então, o que é necessário? Além da higienização das mãos, o uso da máscara cirúrgica pelo profissional, pelo paciente quando ele é transportado, ele sai ali do quarto privativo, que é o indicado, só que nem sempre a gente tem. Então, quando a gente não tem o quarto privativo, recomenda-se uma distância maior possível, mínima de 1 metro, entre um leito e outro. São indicadas infecções como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, influenza, rubéola, entre outras. E o tipo de precaução para o aerossol, chamado de isolamento respiratório, ele deve ser aplicado ao paciente que o patógeno é transmitido pelas secreções de vias aéreas com distâncias menor que 1 metro, né? Em grandes distâncias, porque ele atinge mais do que 1 metro, né? Porque elas são partículas mais leves e ficam suspensas no ar. Então, tem risco de transmissão por via aérea. As partículas são menores que 5 micras e se mantêm suspensas por um longo período de tempo. Então, além de tudo que a gente falou desses materiais, é necessário usar uma máscara PFF2, né? Que também a gente usa hoje, né, para a Covid-19, quando em situações de procedimentos que gerem partículas de aerossóis. E o paciente também, ele usa máscara cirúrgica durante o transporte, também é indicado o quarto privativo. Um exemplo dessas doenças é a tuberculose pulmonar
herpes zoster, sarampo e varicela, que também são transmitidas pelo contato, direto ou indireto. Então, quando a gente fala de higienização das mãos, que é uma precaução padrão para todo cuidado, e aí essa higienização das mãos, elas são indicadas, a higienização das mãos, como uma prática segura, como prática essencial no serviço de saúde, que deve ser aplicado em 5 momentos. Em 5 momentos que nós vamos falar agora, né? Esses momentos de higienização das mãos, eles são essenciais para a prática segura, assistência ao paciente. As mãos devem ser higienizadas antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após o risco de contato com secreções e fluidos, após o contato com o paciente e após o contato também com as áreas próximas ao paciente. Então, muitas vezes o profissional precisa ir até o leito do paciente para poder fazer um ajuste na bomba de infusão, e aí pensa, mas eu não cheguei perto do leito, eu não toquei no leito do paciente, eu não toquei no paciente, e acha que talvez não precise higienizar as mãos. Então, está errado, porque é essencial que as mãos sejam higienizadas nesses momentos. Muitas bactérias, muitos patógenos, eles são transmitidos exatamente pelas mãos dos profissionais de saúde. É por isso que são práticas seguras. E aí eu pergunto, em que momento vocês higienizam as mãos? Né? Se eu coloco uma luva, será ok? Eu posso sair de leito em leito com uma luva, com a mesma luva? Ah, mas eu estou protegido. Tem muitos profissionais que acham que porque estão com a luva, estão protegidos. Ele não está protegido, porque quando ele está com luva, ele não higieniza as mãos, e ele vai se proteger quando ele realiza a higienização das mãos, como ele também sai contaminando os outros pacientes. Eu vou fazer um procedimento no leito de um paciente e tal, então, porque eu estou de luva, eu saio de leito em leito, fazendo alguma coleta, coletando, esvaziando, sei lá, uma bolsa de uma sonda, e aí sair fazendo aquele mutirão ali com a mesma luva. Então, isso é um risco muito grande. Então, de que forma eu posso higienizar as mãos? Então, as mãos elas podem ser higienizadas com sabão, sabão líquido, água e sabão, como também podem ser higienizadas com álcool gel a 70%. Né? E o que é preciso? Quais são os insumos necessários para a higienização das mãos? Porque a gente fala higienização e não apenas a lavagem das mãos, porque existe uma técnica que ela é requerida para que as mãos possam ser consideradas seguras. Então, a duração do procedimento é em torno de 40 a 60 segundos. Então, é preciso que haja insumos necessários, que é a água, o sabão e o papel toalha, pois as mãos elas estão seguras quando elas estão secas. Então, a primeira parte é molhar as mãos, molhar bem as mãos até os punhos, com água, aplicar na palma da mão uma quantidade suficiente de sabonete para cobrir todas as superfícies das mãos. Depois fazer ensaboar as palmas, como a gente lava uma mão lavando a outra, em seguida esfregar essa palma da mão contra o dorso para que possa fazer essa fricção, entrelaçando os dedos, entrelace e friccione nos espaços interdigitais, esfregar o dorso dos dedos em uma mão com a palma oposta, também o polegar, né, utilizando o movimento circular,
e, por fim, as polpas digitais. Após isso, né, lógico, dentro desse tempo, esses momentos, a técnica precisa enxaguar bem as mãos com água, secar as mãos com papel toalha e na hora de, se não houver como acionar por pedal, que é o ideal, mas nem sempre é possível, então, no caso de torneiras com contato manual, utilize um papel toalha para poder fechar a torneira. Quando as mãos estão secas, elas estão seguras. Mas tem uma grande questão com relação à higienização das mãos, que também é um grande desafio, que é o uso de adornos. O uso de adornos. As mãos, elas não conseguem ser higienizadas corretamente se houver a presença de adornos, porque o adorno ele vai impedir, no caso, anéis, aliança, relógios, né? De um modo geral, os adornos, eles são fontes que podem propagar infecções e também a gente leva para casa, né? Então, que adornos são esses, né? Então, os adornos normalmente utilizados pelas mulheres, também homens também usam, né? Correntes, anéis, pulseiras. Então, não se pode realizar a higienização das mãos usando adorno. A NR32 ela fala muito bem disso, e é a segurança do paciente, a nossa segurança como profissional e a segurança dos nossos familiares também. E aí tem uma questão, né? Quando eu falei que as mãos elas podem ser higienizadas com água e sabão líquido e com álcool a 70, né? Álcool gel. E aí, quando é que eu posso utilizar? Quando é que eu posso usar água e sabão e álcool gel? Né? Quando é água e sabão e o álcool gel. Quando eu não posso usar o álcool? Quando as mãos estiverem visivelmente sujas. É preciso lavar, higienizar com água e sabão. Então, é importante que essa preparação ela seja a 70%, para que ela faça a ação. E daí, no caso da higienização com álcool a 70, as preparações alcoólicas, é preciso que esse procedimento ele tenha uma duração em torno de 20 a 30 segundos. Então, a técnica, ela obedece aos mesmos passos, né? Se aplica uma quantidade suficiente em uma mão, em forma de concha, para cobrir toda a superfície das mãos, esfregar a mão uma na outra, friccionando entre si, depois palma contra o dorso da mão esquerda, direita primeiro e depois esquerda, ou vice-versa, friccionar a palma das mãos com os dedos entrelaçados, o dorso dos dedos, em seguida os polegares, as polpas digitais, e quando as mãos estiverem secas, elas estarão seguras. Então, é muito importante seguir a técnica e aos passos, e também sem o uso de adornos. E aí, o tratamento dentro da SR vai envolver muitas ações que nós, como profissionais de saúde, iremos realizar, desde a admissão do paciente, a todo aquele cuidado com o estado físico, com o histórico do paciente, com a avaliação do estado respiratório, vários procedimentos que são realizados dentro da unidade. Independente disso, todo esse cuidado tem que ser permeado com cuidado seguro, com os cuidados básicos, que estar preparado. E para adentrar nesse espaço, é preciso também ter uma outra situação que é básica, que é a paramentação, né? Em algumas literaturas, se fala da paramentação 1 e a paramentação 2. A SR ela fica dentro do centro cirúrgico, então é preciso
que já o profissional, quando ele já inicia, quando ele adentra dentro da SR, ele vai estar já paramentado com a sua roupa, o seu uniforme privativo dentro da unidade de centro cirúrgico, que ele higienize as mãos assim que ele entra, dentro quando ele vai passar da parte externa para dentro do centro cirúrgico, não utilizar adorno, que é adorno zero mesmo, não consumir alimentos dentro desses espaços, que também é um hábito que não é legal, oferece riscos, e também o cuidado com dispositivos invasivos. E essa paramentação, né? O que é importante a gente falar sobre isso? Quando a gente fala que é um uniforme privativo, não é para o profissional estar, vamos dizer, andando, saindo do setor, indo em outros setores, todos paramentados, né? Como, infelizmente, sabemos que essa prática ocorre em vários serviços, né? Então, a paramentação ela é constituída por touca, o gorro, uniforme, né? O pijama cirúrgico, uso de propés, a máscara, óculos de proteção, aventais cirúrgicos ou capotes e o uso de luvas. Então, a paramentação também é usada, né, por todos os profissionais. Esses profissionais eles vão usar de acordo com a situação, o procedimento que for realizar, e aí, às vezes, é requerido um procedimento, um capote impermeável, né, caso vá fazer alguma atividade como um banho no leito, por exemplo, que possa vir a, a ter contato com água, um curativo. Então, a paramentação, ela também inclui um sapato fechado, pois mesmo utilizando o propé, não protege caso caia algum acidente com pérfuro cortante e o profissional venha ter a sua venha a acontecer o risco para a sua saúde. Então, a paramentação ela é uma proteção, ela é uma proteção para o profissional, né? Então, o que é que consiste, né, a paramentação, né? Protetor facial, hoje muito conhecido, né, por causa da Covid, o óculos de proteção, eles devem ser utilizados sempre que houver risco de exposição do profissional com respingos de sangue, secreções corporais, excreções e etc. Ou seja, quando se está dando cuidado numa situação de urgência, um paciente que chega da SO, então a gente vai ali receber aquele paciente, então estamos expostos a esse tipo de contato, né? E deve ser de uso exclusivo de cada um, de cada profissional. Caso não seja possível, é preciso fazer a desinfecção, né, utilização, limpeza do óculos ou do protetor facial, caso não seja possível ser de uso individual, então pode ser realizada essa desinfecção para que possa ser usada por outro profissional, certo? Caso tenha sujidade visível, aí ele precisa ser lavado com água, sabão. Só depois da limpeza é que ele vai passar pela desinfecção. Então, é importante também o uso da touca. A touca ela vai proteger os nossos cabelos e também evitar que esses cabelos eles também possam cair, né, acidentalmente, durante o cuidado com o nosso paciente. E a máscara cirúrgica, que ela hoje a gente usa, né, a gente está agora num contexto que o uso da máscara, não a máscara cirúrgica, né, que é no contexto hospitalar, o uso da máscara hoje é uma constante nas nossas vidas, no momento atual, dentro da instituição, para exercer o nosso cuidado. A máscara cirúrgica, ela nos protege, pois ela tem proteção para procedimentos geradores de gotículas
E a máscara de proteção respiratória, que são as N95, né, para procedimentos geradores de aerossóis. Então, é importante a observação desses EPIs, né, e a ordem de paramentação, a ordem que a gente vai utilizá-los. Para precauções de aerossóis, né, usar avental, capote, a máscara de proteção respiratória, óculos ou protetor facial, o gorro ou a touca e a luva. Quando necessário, como vestir esses aventais? Eles devem ser, o avental ou capote, ele deve ser vestido primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cinturas, certificando-se que o tronco esteja protegido, bem como os braços e punhos. O objetivo é evitar que fluidos e secreções tenham contato com o corpo do profissional. Também o uso da máscara, que precisa ser adequado. As tiras, elas não devem ser cruzadas, né? A máscara, ela precisa, antes de usarmos, precisa ver se ela não está rasgada, danificada. É preciso usar o clipe nasal para poder identificar a parte superior, é, apertar, ajustar esse clipe para que, com o movimento caso o profissional vai precisar se comunicar, ele possa livremente se comunicar sem essa máscara sair do local. É preciso também observar o espaço do ar, né, para que ele vá ali, fica, né, puxar a parte inferior da máscara para que ela cubra a boca e o queixo. Então, o lugar da máscara, muitas vezes a gente passa e vê a máscara aqui, abaixo do nariz. Não pode. Ou então, geralmente, a boca coberta, ou então, muito menos, a máscara no queixo, né? Principalmente nós que somos profissionais de saúde, não podemos, em tempo algum, especialmente durante a pandemia, que infelizmente ainda se vê essa situação, né, como um grande desafio de conscientizar os profissionais de saúde com relação a isso. Então, a viseira ela deve ser apoiada na testa, também quando utilizar o face shield, né? No caso dos óculos, colocar da mesma forma, da forma usual, né? Os equipamentos devem ser de uso exclusivo, né? Como eu falei, de cada profissional, sendo necessária a higiene correta após o uso. Sugere-se que a limpeza e desinfecção seja de acordo com as instruções dos fabricantes. Às vezes é importante, com relação às luvas, né? As luvas, como elas devem ser calçadas, a maioria nós estamos acostumados com essa técnica, mas elas devem cobrir o punho do avental, caso o paciente esteja em isolamento. Então, o punho não deve ficar espaço entre a luva e o punho. As luvas devem ser trocadas sempre que necessário ou quando for entrar em contato com outro paciente. Foi aquilo que eu falei, não só com outro paciente, como a unidade do paciente. Então, não é porque se está de luva que sai se tocando aí em todo lugar. Trocar as luvas durante esse contato, se for mudar de um sítio para outro, de um sítio contaminado para um limpo, ou quando ela estiver rasgada, danificada. Colocar o gorro ou a touca na cabeça, começando pela testa, em direção à base da nuca. Então, a gente não põe de trás para frente, põe de frente para trás. Adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo o cabelo e as orelhas, né? Então, assim, a touca ela não é enfeite, porque às vezes a gente observa alguns profissionais que põem a touca e ficam a parte do cabelo toda aparecendo assim. Então, ela precisa ser adaptada de modo confortável, né? E sempre que elas apresentarem sinais de umidade, ela deve ser trocada, tanto a máscara como o gorro ou a touca. E para retirar esses EPIs, né, que a gente chama a desparamentação,
Então, é preciso observar, né, o que é que a gente vai tirar primeiro. Geralmente, as luvas, o avental ou capote, o óculos e, por fim, a máscara. E como é que esses EPIs ele devem ser descartados? Tem que ter todo um cuidado para, na hora de tirar o avental, não tocar a parte da frente, tirar pelo avesso, né? Abrir as tiras, soltar as tiras, empurrar pelo pescoço e pelos ombros, tocando só a parte interna, porque a parte interna ela vai estar limpa. Retirar o avental pelo avesso, dobre ou enrole, faça numa trouxa e jogue no hamper adequado, certo? É importante. E após, não esquecer de higienizar as mãos. E as luvas elas devem ser tiradas também de forma a não tocar com a luva suja a pele íntegra. Retirar primeiro a luva, afastando-se do corpo até a ponta dos dedos, virando a luva de dentro para fora. Depois, segura a luva que você tirou e com ela mesma, com a mão, você tira a segunda, inserindo os dedos dentro, que é a parte que vai estar limpa. As luvas devem ser descartadas em local adequado, né, do lixo contaminado, não devem ser reutilizadas e as mãos devem ser lavadas ou com água e sabão ou com a solução alcoólica a 70%. A touca e o gorro também, ela deve ser puxada pela parte superior, sem tocar nos cabelos. Também deve ser descartada em lugar apropriado e após também higienize as mãos. Então, cada item que vai sendo desparamentado, é preciso higienizar as mãos. O óculos de proteção ou protetor facial ou face shield, ele também deve ser removido pela lateral também, considerando que a parte frontal estará contaminada. A limpeza também, desinfetante, deve ser realizada de acordo com as recomendações dos fabricantes. E a máscara, ela deve ser segurar o elástico, né, para retirá-la com as 2 mãos, passando por cima da cabeça para removê-lo, né. Essa máscara ela deve ser retirada segurando pelos elásticos, tomando cuidado para não tocar na superfície interna. Acondicionar a máscara em um saco ou envelope com os elásticos para fora, a fim de retirar posteriormente, caso ela precisa ser reutilizada, como tem acontecido, né, principalmente no momento de epidemia, com relação ao risco de desabastecimento de alguns materiais, de alguns equipamentos, de alguns EPIs. Nunca coloque máscara já utilizada em saco plástico, pois ela pode ficar úmida. E isso é também uma das coisas que a gente tem que ter cuidado. E após retirá-la, lavar as mãos com água e sabão ou com solução alcoólica a 70%. Essas principais medidas de prevenção, de cuidados básicos, devem ser observados em todo cuidado, gente, de acordo com todos aqueles momentos, 5 momentos de higienização das mãos. E dentre as condições de procedimento que são realizados na recuperação, entre vários, né, há o risco de medidas de prevenção para infecções de corrente sanguínea primária, para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu vou finalizar só com as principais medidas de prevenção de infecção do trato urinário associada ao catéter vesical de demora, que tem o objetivo de. Primeiro, a gente tem que observar algumas situações. Primeiramente, evitar a inserção de sonda vesical de demora. Por que eu escolhi trazer? Ia ficar muito grande se a gente fosse falar dos outros, né? Porque a sonda vesical de demora é um dispositivo
que usamos bastante na recuperação. E muitas vezes, alguns profissionais, eles têm dúvidas com relação às indicações. Então, a sonda vesical demora, ela deve ser inserida, não é inserida porque o paciente está, não deve ser inserida porque o paciente está com, é difícil de virar o paciente, trocar o paciente, porque o paciente com sonda fica mais prático. Não essa não é uma indicação. A indicação é apenas quando for apropriado. Quando necessitar de realmente coletar aquela urina, fazer um balanço hídrico, né, e o paciente ele tiver com dificuldade, de fato, é preciso realizar protocolos de sondagens, incluindo as situações perioperatórias, tão frequentes. Implantar protocolos escritos em sessão com técnica asséptica, também para os cuidados com o catéter, né? E esse catéter ele deve ser removido oportunamente, né? Portanto, deve ser revisado diariamente a necessidade de manter aquele catéter. Disponibilizar lembretes para poder, tipo, tantos dias de sonda, para remover o catéter no prontuário, tanto escrito como prontuário eletrônico. Então, é importante também implantar uma visita diária da equipe, né, revisando essa necessidade de manter o catéter. Sempre utilizar, sempre, técnica asséptica para inserção do catéter. E no caso da manutenção desse catéter, é importante realizar a capacitação da equipe com relação a ele, como cuidar, a fixação, o cuidado e manutenção desse catéter com relação à prevenção das infecções do trato urinário, manter o sistema fechado e estéril, que é essencial, trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra de técnica séptica ou vazamento, manter o fluxo de urina desobstruído, então a gente tem que estar observando, esvaziar a bolsa coletora regularmente, manter a bolsa sempre abaixo do nível da bexiga, não realizar a irrigação do catéter com antimicrobianos, nem usar antissépticos, uretra ou meato, assegurar a equipe treinada e recursos que garantam essa vigilância e suas complicações. Para isso, é preciso estabelecer rotinas de monitoramento, descrever protocolo de manejo, principalmente no pós-operatório, é importante, incluindo cateterização intermitente, que às vezes é necessário, e, se for necessário, também realizar ultrassom. Então, existe um pacote de medidas, né, para poder prevenir as infecções de trato urinário, que são a adesão a essas medidas de prevenção, higienização das mãos, capacitação da equipe, uso da técnica séptica, manutenção correta do catéter e vigilância. Então, aqui eu trago, para finalizar a nossa conversa de hoje, a importância de realmente não só dizer, mas fazer, né? Lavar as mãos antes e após e atender aos pacientes, né? Então, é só uma figura, né? Que as bactérias elas não gostam, né? Quando os profissionais higienizam as mãos, porque aí ela não vai poder atingir o nosso paciente. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Aqui são algumas referências e todos contra os pequenos invasores, né? Estamos no mês da segurança do paciente. Então, contamos uns com os outros para que a gente possa, de fato, combater as infecções relacionadas à assistência à saúde. Muito obrigada.